Espera um pouquinho, porque eu ainda não apareci na tela. Você não está conseguindo aparecer a câmera? Simone, por que você não apresenta e aí, enquanto isso você vai tentando A câmera resolver? não está ativa. Deixa eu ver se eu consigo. Ela não aceita a função habilitar. Talvez você tenha que sair e entrar de novo. Acho que você podia fazer a apresentação, aí o Luiz Arthur começava e A você... Cíntia está travada? Não, já Vocês já também? deu 5:03, já estamos 3 minutos atrasados. Oi. Então, vamos lá. Boa tarde a todos que nos assistem, né? Sim, vou começar, né? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos começando mais uma live. História nas Redes, que é um projeto da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou Simone, vou estar moderando essa live de hoje. Talvez vocês não estejam me vendo aí, mas a gente está tentando solucionar um problema técnico, mas a gente vai dar início à live para que a gente não tenha nenhum atraso. A conexão dela caiu, Sebastião. Então, olha só, a Simone está com um pequeno problema, então nós vamos dar início, depois ela retoma e aí ela volta a falar. Bom, nós vamos dar início a mais uma live, né, do dia de hoje, né, Hanseníase, estigma e isolamento compulsório. O convidado da noite é o Luiz Arthur. O Luiz Arthur, ele é graduado em História, também é mestre em História pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo, e ele é também pesquisador da temática História da Saúde e das Doenças, né? O outro palestrante serei eu, né, que sou professor do programa de pós-graduação em História da UFES, e sou também professor do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia e Educação da Faculdade Vale do Cricaré. Também sou pesquisador da temática, História da Saúde e das Doenças. O Luiz Arthur, a dissertação dele de mestrado foi sobre o leprosário de Itaenga, que era um local de internação compulsória para os doentes de lepra, que hoje é a doença que se chama Hanseníase, né? E eu também tenho uma pesquisa sobre
o trabalho deste hospital, né, aqui do Espírito Santo. Bom, então, queríamos de pronto já agradecer a todos aqueles que estão aqui conosco. Muito obrigado a vocês que nos prestigiam sempre. Queria agradecer à Pró-Reitoria de Extensão, na figura do seu pró-reitor, o professor Renato Rodrigues, que disponibiliza aqui para nós esse canal para que nós possamos desempenhar, né, o projeto História nas Redes. Agradecer a toda a equipe que nos ajuda aqui e que também são formuladores desse projeto, juntamente comigo, a Cíntia Moreira Costa, o Leandro do Carmo Quintão e a Jória Escolfro. O trabalho deles é fundamental para isso, e a nossa Sabrina, nossa estagiária do curso de design da UFES, que é também estagiária, né? Ok? Então, vamos iniciar aí com o Luiz Arthur. Luiz Arthur, a palavra é sua, e a gente fica aguardando a Simone retomar para que ela possa conduzir aí a mediação da nossa live de hoje. É isso aí. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, trazendo um pouquinho do trabalho que a gente fez na dissertação. Esse trabalho teve o apoio total do Sebastião, né, e abraçou essa pesquisa no mestrado, tanto na graduação quanto no mestrado. E o tema, antes até, o Sebastião já falou, mas vou usar muitas vezes o termo lepra, mas hoje em dia a gente já sabe, né, já desde a década de 70, que esse termo foi substituído totalmente, documentações e tudo, por hanseníase. Mas, temporalmente, falando da época da pesquisa, 1930 em diante, e até mais tarde, a gente teve essa terminologia de lepra. Então, a pesquisa que eu fiz, ela se dedica ao leprosário de Itaenga, mas, inicialmente, para contextualizar, até mesmo na dissertação, eu fiz um apanhado de como eram as políticas públicas no Brasil, e a gente já sabe, né, retroagindo bastante no tempo, de que a lepra era uma coisa bastante vigorosa no Brasil. Existiam iniciativas muito isoladas, muito esparsas, muito poucas, e levou muito tempo para que, de alguma forma, isso fosse institucionalizado. Durante já no século XX, na época de Oswaldo Cruz e à frente do Departamento-Geral, Diretoria-Geral de Saúde Pública, do GSP, ele mesmo já havia se preocupado com relação a isso, da importância de ter, alguma forma, um local que pudesse abrigar aos leprosos, aquelas pessoas contaminadas pela doença. E havia uma discussão muito grande no meio acadêmico, no meio médico, com relação à questão de ser um isolamento compulsório ou não compulsório, como fazer, como não fazer, tanto em situações internacionais, em congressos internacionais, quanto mesmo no Brasil. Houve um debate muito intenso com relação a essas situações todas. Então, o que é interessante a gente observar é de que, na verdade, o meio médico não sabia como lidar com a doença, né? Não sabia o que era aquilo, apesar de ser uma doença milenar, digamos assim, ninguém sabia como fazer, e um caminho era, infelizmente, acabar isolando os doentes dos sãos para que eles não fossem contaminados. Acreditava-se que isso seria a solução, mas, posteriormente, viu-se que realmente esse não era o caminho, e mais à frente surge o medicamento, e aí tudo vai se resolvendo. A questão do estigma, ele existe, mas eu vou deixar exatamente isso para o Sebastião, e vou falar um pouquinho mais da questão de como se organizou a saúde pública exatamente nesse período. A gente passou por um período muito intenso de epidemias no Brasil, no final do século XIX, início do século XX, febre amarela, peste bubônica, varíola. Havia um debate muito intenso exatamente na questão
da centralização da saúde pública, de como ela deveria ser feita, se deveria ser uma questão central ou deixar que a federação, no caso, a partir da República, ela se resolvesse em cada local. Então, houve um debate muito grande, e esse debate foi encaminhando numa luta entre higienistas, aqueles que achavam que simplesmente deveria se limpar tudo, né, fazer uma higiene do ambiente, que realmente a gente faz as leituras do passado, tanto em jornais quanto em livros, e a gente vê que a situação das cidades era deplorável. A situação realmente era muito ruim em questão de falta de saneamento. E aí tem um outro grupo, que é dos sanitaristas, que são aqueles que vieram lá do Pasteur, do grupo do Pasteur, do grupo do Oswaldo Cruz, depois, posteriormente, chamado Fundação Oswaldo Cruz, né, da pesquisa. E esse debate durou muito tempo, até que em 1920, finalmente, chegou-se a uma conclusão sobre isso e foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, aonde ele realmente começou a tomar ações mais centralizadas. Então, passou a existir uma maior atenção para as endemias, para as pandemias e as endemias, que não é só a hanseníase, no caso, só a lepra que existia. Existiam outras epidemias, endemias muito fortes no Brasil, mas principalmente com relação ao interior do Brasil, porque falava-se muito do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, ou das grandes cidades que estavam se formando. E o interior, o sertão, ele era completamente abandonado. Em 1920, tem um passo muito importante, que foi a criação da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas. As doenças venéreas eram muito fortes, né? Temos a sífilis aí, que causou muitos problemas, e a lepra foi a reboque dessa mesma inspetoria. Essa inspetoria tinha exatamente como função, tentar, de alguma forma, evitar que houvesse uma propagação maior dessas doenças. Em 1930, finalmente, a gente tem aí realmente a Revolução, e a entrada de Getúlio Vargas foi uma mudança muito grande, digamos, na saúde pública, onde realmente a gente pode dizer que houve uma institucionalização da saúde no Brasil. E aí sim, porque foi criado logo de imediato o Ministério da Educação e Saúde Pública, o MESP. Ele tinha o objetivo primordial de instruir, educar e sanear. E aí foram criados departamentos, que eram exatamente departamentos voltados para o ensino, saúde pública, medicina experimental e assistência médica. É interessante a gente observar que saúde pública, nesse aspecto, não é a saúde pública como a gente entende hoje em dia. Era a saúde pública voltada para as questões exatamente das pandemias, e das endemias e das epidemias que ocorriam, porque a questão da saúde pública do trabalhador era tratada de outra forma. Então, a gente teve aí uma mudança muito grande, como eu falei, a partir de 30, e com a instalação do Ministério da Educação e Saúde Pública, a gente teve, no período inicial do governo Vargas, no governo provisório, que vai de 30 a 34, houve uma atuação muito tímida a esse respeito. Passou pelo MESP 4 ministros que não fizeram realmente uma organização razoável, considerável da saúde pública nesse período. Até a entrada de Gustavo Capanema, em 1934, e que permaneceu até o fim do governo Vargas, em 1945. A entrada de Capanema realmente trouxe uma ruptura, uma quebra muito grande, mas é importante lembrar que o percurso que foi feito pelo Departamento Nacional de Saúde Pública, o DNSP, em 1920, ele serviu de arcabouço para que o Ministério da Educação e Saúde Pública pudesse tratar com relação da questão da doença. Então, a gente tem aí que, a partir de 1935, né, quando o Capanema, já um ano depois que ele entra, ele institui um Plano Nacional de Combate à Lepra. E esse plano era um plano de construções de leprosários. Então, foi elencado, através de uma questão de um censo, e decidiram-se por fazer, finalmente, leprosários que fossem colônias, que mantivessem, de alguma forma, a sua autonomia, a sua independência, que fossem autossustentáveis e que pudesse fazer com que aquele que fosse internado, que fosse isolado da sociedade, pudesse, de alguma forma, manter a sua atividade. Esses leprosários colônias tiveram a ideia de que fossem exatamente mini-cidades em que pudessem comportar uma população
que infelizmente era relativamente grande, e que essa população pudesse realmente se manter. Então, com esse plano de construção de leprosários, o governo federal, em conjunto, muitas vezes, com o governo estadual, começou a elaborar esse trabalho para poder construir os leprosários nos diversos locais do Brasil, de acordo com o censo que foi levantado. Então, em 37, o Capanema faz uma grande reforma, que é conhecida até como Reforma Capanema, e ele, em 41, reorganiza finalmente o Departamento Nacional de Saúde. Então, assim, de forma geral, esse encaminhamento que a gente observa do Gustavo Capanema foi muito importante para que ocorresse exatamente essa atenção, essa tentativa de eliminar, de extinguir a lepra no Brasil. Agora, falando mais especificamente sobre o Espírito Santo, é curioso quando a gente vai consultar os relatórios dos presidentes de Estado e de governadores, né, dos presidentes de província, e não se vê relatos sobre a questão da lepra. Ou seja, enquanto no século XIX, né, em 1800 e alguma coisa, a lepra estava, digamos assim, de forma muito intensa no Brasil, em outros lugares, mas no Espírito Santo não se tinha nenhum tipo de notificação a esse respeito. Então, a gente vai lendo esses relatórios e observa que não existe. Existe, sim, notificação com relação às epidemias que foram ocorrendo, com relação a diversas dificuldades de lidar com a saúde pública pela falta de recursos. E em 1881 é que houve uma notificação de um caso de uma mulher que surge com a lepra, mas que não foi tratada no Espírito Santo porque não tinha como fazê-lo. E ela foi encaminhada para o Rio de Janeiro. Então, a gente vê que tinham relatos de surtos de febre amarela, de malária, de varíola, de cólera, de tuberculose, hepatite e outras doenças diversas que levavam a óbito adultos e crianças. A gente vê uma preocupação muito grande com o saneamento e higienização do Estado, né, do Espírito Santo, principalmente com Vitória. Relatos de novos surtos, mas realmente nenhum relato de casos de lepra. Então, a gente vê que em 1927, curiosamente, aparece num relatório de Saúde Pública Federal uma notificação de 22 casos no Espírito Santo. Isso mais à frente. Quer dizer, saímos do século XIX, entramos no século XX, e em 1927, seguindo essa linha da criação da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e de Doenças Venéreas, houve essa notificação por parte de existindo. Ou seja, numa população de 400 mil habitantes, existindo naquela época, somente foram identificados 22 casos, com uma peculiaridade. Dos 22 casos, 9 haviam sido fichados no Distrito Federal, do Rio de Janeiro. Ou seja, só existiam, de fato, 13 casos no Espírito Santo. Ou seja, para os governantes do Espírito Santo, ou mesmo para o Brasil, a lepra não constituía um problema no Estado. Em 1922, como eu falei, foi criada a Inspetoria de Profilaxia de Lepra e das Doenças Venéreas, e ela foi caminhando até que, em 1927, após a celebração de um contrato entre o governo federal e estadual para efetuar a profilaxia das doenças venéreas no Estado, surge Pedro Fontes, o doutor Pedro Fontes. Ele foi indicado para chefiar a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas do Espírito Santo. Pedro Fontes, quando chega, encontrou esse relato, né, das 22 pessoas fichadas como leprosos, e ele resolve fazer uma pesquisa, ele faz um inquérito, ele percorre o Estado, contacta os médicos de cada localidade e retorna com uma estimativa aproximadamente de 200 leprosos no Espírito Santo. Essa quantidade ela foi se ajustando com o tempo, né? Em 1929, depois de fazer um censo mais detalhado, ele identifica que, na verdade, eram 150 casos, mas em 1930 foram identificados 255. No final de 1931, o censo chegou a 340, sendo 290 casos confirmados e 50 casos suspeitos. Em 1932, o total chega a 334 casos confirmados e 36 suspeitos. Ou seja, Pedro Fontes conclui
que deveriam existir no Espírito Santo entre 600 e 650 leprosos. E aí, de fato, depois, com a continuidade dos censos, chegou-se a um valor de 639, uma quantidade de 639 casos confirmados e 90 suspeitos. Assim, com o aprofundamento do censo, o que acontece? Pedro Fontes ele identifica a necessidade da construção de um leprosário no Estado, onde deveria realmente abrigar a esses doentes. E, em setembro de 1928, ele envia uma carta, envia, na verdade, um ofício ao presidente do Estado em exercício naquele momento, Aristeu Borges de Aguiar, informando sobre essa necessidade, a necessidade premente da construção de um leprosário. Não teve resposta. Em 1929, ele ratifica a necessidade da construção para receber pessoas que não tivessem condições, pelo menos nesse caso, né, pessoas que não tivessem condições de manter isolamento em suas próprias residências. E, finalmente, devido à sua persistência, Pedro Fontes, em 3 de janeiro de 1930, conseguiu, obteve a assinatura de uma lei autorizando a construção do leprosário. Tudo iria muito bem se não tivesse ocorrido, no final de 1930, a Revolução, e que fez com que o atual presidente da época, saísse do Estado, saísse e fosse substituído pelo interventor federal. E quem chega no cenário é o capitão João Punaro Bley, que foi nomeado como interventor federal por Vargas, para assumir essa condição. Pedro Fontes, da mesma forma, não se dá por vencido e envia ao interventor Punaro Bley um memorial dos censos realizados, indicando, de novo, a necessidade de um local para isolamento dos leprosos que foram identificados. Em 1933, Bley autoriza a construção de uma colônia para receber os leprosos fichados no Estado, finalmente. Esse local foi uma busca feita pelo próprio Pedro Fontes. Ele sai à busca de um lugar que deveria ser, por indicação do que estava lá no plano de construções, um lugar amplo, que tivesse de condições de água, que fosse próximo a um centro, no centro de uma cidade, que não fosse isolado, e que pudesse manter uma população. E aí Pedro Fontes sai percorrendo o Espírito Santo e identifica no município de Cariacica o local conhecido como Itaenga. Na época, ele viu uma área de 350 hectares, que equivaleria a 3.500.000 metros quadrados. E aí, com a autorização que já tinha sido obtida do Bley, ele parte para dado início à construção do leprosário em março de 1934. As obras seguem e é interessante, porque o Bley, para se unir à sociedade civil, e em 22 de maio de 1935, dentro das comemorações do 4º centenário da colonização do Espírito Santo, ele faz uma inauguração prévia da colônia, de uma primeira etapa de construção. Então, a colônia é construída, nesse início, ainda precariamente, não recebe ninguém para ficar morando lá, não recebe nenhum leproso para ser isolado. E aí as obras prosseguem até que, em 11 de abril de 1937, a colônia é efetivamente inaugurada. Nessa oportunidade, foi um movimento muito grande, teve até o oferecimento de um navio que pudesse levar, do extinta Lloyd Brasileiro, que levasse as pessoas numa excursão para a inauguração da colônia de Itaenga. E foi inaugurada com a presença do Gustavo Capanema, que, diante de todos, faz um discurso, faz uma retrospectiva de toda essa caminhada, de quando ele chegou no próprio ministério e até aquele momento. A colônia ela tinha capacidade para receber, inicialmente, 380 leprosos, em uma área total de 1.200 hectares, então a gente vê que aqueles 350 cresceram muito, foram se ampliando, e esses 1.200 hectares foram divididos em 3 partes. O da colônia propriamente dita, que se virou, se transformou em 665 hectares,
do preventório Alzira Bley, e aí o preventório é bom que a gente fale, né? Dentro desse esquema de elaboração do plano dos leprosários, da construção dos leprosários, existia o que eles chamam de tripé, que é o leprosário, o preventório e o dispensário. Ou seja, é uma forma de você reunir, prevenir através de uma análise antecipada, constatando o doente, ele é levado para o leprosário, e diante da necessidade de um filho, ele iria para o preventório. Então, as crianças, filhos dos leprosos, iriam residir no preventório, que era, na verdade, ao lado da própria colônia de Itaíca. Então, teve o preventório, Alzira Bley, e anexo a ele teria uma colônia agrícola que era destinada aos egressos do leprosário, e que depois, mais tarde, passou a ser usada pelo próprio leprosário, pelos próprios internos, na obtenção de alimentos que serviam não só para eles, como serviam até para fora disso. O leprosário, seguindo as orientações que eram feitas, ele era dividido em 3 partes, onde tinha uma zona sadia, onde residia o diretor médico, o administrador, existiam 10 casas para funcionários sadios, que trabalhavam na colônia, um prédio de administração, garagens e outras coisas. Existia uma zona intermediária, dentro do leprosário, para abrigar as irmãs de caridade, um pavilhão para casos suspeitos, uma sala isolada para os visitantes que iam lá conversar com seus internos, chamado parlatório, laboratório, farmácia, cozinha e almoxarifado. A zona doente ou de contágio, ela era muito grande e ela continha escola, prefeitura, o prefeito, na verdade, era o interno, o refeitório, copa, policlínica, lavanderia. Existiam 6 casas para funcionários doentes, para os funcionários que trabalhavam, entre os internos, existiam funcionários internos lá, e eles recebiam uma casa. Oficinas, banheiros das oficinas, campo de futebol, existia um manicômio, cadeia, tinham 12 pavilhões do tipo Carville, e esse pavilhão ele surgiu já há muito tempo, já anteriormente ele foi um padrão, onde eram pavilhões grandes, que até hoje permanecem indo lá na colônia, a gente vê. São pequenas divisões, e aí são divisões, cada pavilhão dividido por gênero. Tinham para homens e para mulheres. Tinha um pavilhão de diversão, biblioteca, igreja, 2 dormitórios para meninas e 20 casas para leprosos casados, além de necrotério e cemitério. Então, por aí a gente vê que essa obra era uma obra muito grande, que comportava uma verdadeira cidade, como falamos, Era uma cidade com toda a sua autonomia e que, dentro dessa vida, a gente vai depois ter muitos relatos. A gente pode encontrar relatos e trabalhos que envolvam, eu até acho que o Sebastião fez um trabalho sobre isso, de pesquisa, de pegar os relatos das pessoas que lá moravam. Mas era uma cidade que vivia de forma autônoma. Não era a única, que a gente tinha no Espírito Santo, existiam outras. Até o final do governo Vargas, houve uma construção muito grande, aproximadamente de 28 colônias em vários estados do Brasil, algumas com recursos somente do Estado, outras com o governo federal em conjunto. No caso do Espírito Santo, a própria sociedade civil também participou. Houve uma ação ativa muito grande por parte da própria sociedade civil com relação à atuação na colônia. Então, a gente vê que essa foi mais ou menos, de uma forma geral, bem resumida, o que aconteceu do movimento da mobilização para a construção da colônia de Itaíca. O que a gente observa, mais uma vez eu digo, é que os médicos não sabiam como tratar e a única forma de tratar era o isolamento. Então, as conclusões que a gente pode chegar nesse trabalho foi exatamente por esse caminho. Então, foi muito, muito interessante. Infelizmente, eu não consegui ter acesso, na época da dissertação, dos documentos diretos da colônia, fui até lá. Posteriormente, eu sei que Sebastião obteve essa documentação que estava perdida lá entre os documentos, mas, na verdade, ela estava até guardada, talvez,
para evitar alguma outra coisa. E o interessante existe muito ainda a pesquisar, apesar de já termos feito. A documentação que eu usei foi muito do que já existia escrito pelo Dr. Heráclito Souza Araújo, que foi um pesquisador muito intenso da época da endemia de lepra no Brasil. Então, de forma geral, de forma reduzida, esse é o meu trabalho. Simone. Vai desligar o seu microfone, Simone. Ah, do seu microfone, Simone. Oi. Quero agradecer a participação do professor Luiz, né? E a excelente colocação em tão pouco tempo, né? Mas uma história densa, um trabalho de pesquisa, né, intenso, que traz aí uma história que é importante que a gente conheça e sempre esteja revendo, né? Essa questão da colônia de Itaenga, que ainda há muito a ser estudado e ser dito, sobretudo a partir das fontes que o professor Sebastião está trazendo para a gente, né? Disponibilizando para o trabalho lá do inventário. Eu vou dar a palavra agora para o professor Sebastião, né? Que vai falar um pouco sobre o estigma e sobre a questão do isolamento compulsório em torno da doença, né? Da hanseníase, na época lepra. Professor, 5 minutos. Ok, Simone, muito obrigada. Parabenizar aí a Luiz Arthur pela sua exposição. Pois é, então, a nossa proposta aqui é de explicar, né, como se constituiu uma associação, né, da lepra como algo indesejável, constituindo, portanto, um estigma, né, que, segundo o Goffman, o estigma, né, o termo estigma, ele é usado em referência a um atributo depreciativo e indesejável, né, incoerente com o estereótipo criado para um determinado tipo de indivíduo. Segundo Goffman, são 3 tipos, né, distintos de estigma. As deformidades do corpo físico, as reconhecidas como fraquezas individuais, né, nesse caso, né, segundo Goffman, seriam os distúrbios mentais, os vícios, o homossexualismo, né, e, dentre outros, um terceiro agrupamento, os estigmas de raça, nação e religião, né. Bom, em todos eles, segundo Goffman, há em comum as mesmas características sociológicas, né. Então, um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social cotidiana, ele possui um traço que pode impor-se à atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma característica diferente do que havia sido prevista, né? Para o Goffman, né, os considerados normais, eles acreditam que alguém com estigma, né, não seja completamente humano, né? E, nesse sentido, são feitas discriminações que repercutem, né, na qualidade de vida e existência da pessoa estigmatizada, né? Em torno dessas pessoas estigmatizadas, constrói-se teorias e ideologias que explicariam a inferioridade dessas pessoas, né? Demonstrando, dessa forma, o quão elas são perigosas, né? E o perigo, né? E por isso mesmo, né? Por este perigo que elas representam, elas são estigmatizadas, né? No caso da lepra, ou hoje, como ela é conhecida, né, hanseníase, né, o corpo do leproso é estigmatizado, né, e o isolamento, né, compulsório seria, então, uma das medidas, né, possíveis que protegeriam a comunidade. Então, de pronto, a gente já vai entendendo
que esses leprosários que serão construídos, né, que foram construídos, sobretudo a partir da década de 30 e na década de 40, né, eles foram construídos basicamente com um propósito, né, afastar os doentes para curar os sãos. Alguns chegam a dizer que, na verdade, não era o portador da doença que era o alvo da ação do Estado, mas era impedir que esses doentes viessem a contaminar os sãos. Então, a preocupação maior não é o doente, a preocupação maior são os sãos, né? Então, por isso mesmo que o Goffman ainda nos fala que os doentes, né, os que contraíram a doença, eles são retirados do convívio social, né, e postos em instituições totais, né, sobretudo porque eles ameaçam a comunidade, a sociedade como toda, né, ainda que eles não ameacem de forma intencional, né. Por isso mesmo, são pessoas que são apartadas da sociedade, né, e que, ao serem apartadas, elas seriam estigmatizadas, né, que por diversas motivações, né, e características, né, desaprovadas socialmente. E, entre elas, né, apresentar um estado mórbido, temido tanto por razões objetivas como o risco do contágio, né, quanto subjetivas por representarem uma condição associada ao pecado e ao despertar em medo. Então, de pronto, a gente já pode dizer que essa doença, ela significa, né, ela é repugnada, né, ela causa medo, né, e essa doença, ela vai ser associada a uma questão do pecado, né? E como isso, então, se constituiu, né? Em que momento se deu essa constituição de que a doença ela é causada, né? Ela é provocada por um castigo divino em função de um pecado ou de pecados cometidos. Então, para isso, a gente tem que voltar ao tempo, né, e saber, bom, essa doença, a lepra ou hanseníase, é uma doença que já era conhecida desde a antiguidade, né? E desde a antiguidade, ela já é vista como uma enfermidade nociva, repugnante e contagiosa. Alguns historiadores apontam que já em 5.000 antes de Cristo, essa doença já existia e ela já seria vista de forma, como eu disse, nociva e repugnante, né? Associada, portanto, né, à impureza e ao pecado, né? Bom, ela teria, então, surgido no Oriente, na região da Índia e China, depois ela teria se expandido até o Japão e a Indonésia, né, e, posteriormente, né, ela começa a circular por outras regiões, né? No ano 3000, por exemplo, já se tem notícia dessa doença, 3000 antes de Cristo, já se tem notícia dessa doença no Egito. Bom, foram os navegadores, né, que teriam, né, espalhado a doença do Oriente para o Ocidente, né? Isso graças aos movimentos migratórios e às guerras de conquista, né? A gente não pode perder de vista também, né, que as transações comerciais, né, entre diferentes regiões teriam ajudado a espalhar a doença, né? Bom, no entanto, a ideia e a associação dessa doença como repugnante, contagiosa, impura, né, associada ao pecado e à impureza,
ela vai se robustecer, né, sobretudo a partir do cristianismo e, sobretudo, a partir, né, da imprensa e da divulgação do livro sagrado, né, da Bíblia, quando este livro, né, vamos dizer assim, um quantitativo maior de pessoas passam a ter acesso a ele, né? Então, lá no Levítico, né, você vai encontrar referências à doença, né, com tonalidades, né, muito fortes, né, de uma carga repugnante, né, associada à impureza e ao pecado. Então, o Levítico nos fala, né, da doença como uma maldição, né, como um castigo. Vejamos, então, né, o que está lá em Levítico, né? O portador da doença, né, o mal que ameaça o bem-estar e a convivência social, né, ele sugere, então, que esse doente deveria andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando: impuro, impuro. Ficará impuro enquanto durar a doença. Viverá separado e mofará fora do acampamento. Então, o próprio Levítico já nos coloca a doença como exclusão, né? O doente deve ser excluído, o doente deve ser apartado, né, para que ele não contamine, né, os sãos. Eu só vou acender a luz aqui um pouquinho, que eu estou achando um pouco escuro aqui. Ok. Bom, na Idade Média, né, cresce, sobretudo, né, porque é a idade, né, é o período onde a religião cristã se fortalece sobremodo, né, e então a carga, né, da impureza, de algo repugnante, né, e um pecado em relação à doença, ela vai crescer ainda mais, né, e vai fazer com que haja uma aversão e uma segregação cada vez maior desses doentes, e, sobretudo, porque se vincula a doença com a questão sexual e a questão hereditária. Então, nessa época, sobretudo, né, há um aumento da aversão ao doente e à doença, né, e, portanto, né, a segregação, né, alimentando-se a ideia da doença como punição por um pecado, né, moral. Então, essa doença ela estaria totalmente associada a uma punição divina, né? Bom, mas se é bem verdade que na Idade Média, né, se exacerba essa repulsa à doença e ao doente, né, ela, por sua vez, ela provoca algo dúbio, né? A aversão, né, a segregação, mas, por outro lado, ela também provoca a compaixão, né, e a caridade, né? Nós não podemos perder de vista que, nessa época, a ideia de que a caridade levava aos céus, né? Então, se, por um lado, se estigmatiza o doente, né, e se quer segregar esse doente, por outro lado, é preciso que se tenha caridade desse doente. E, por isso mesmo, na Idade Média, serão criadas inúmeras estalagens para que se pudesse ali alocar, né, o doente que havia contraído a lepra ou hanseníase. Então, não é um espaço de cura, né, é um espaço de se apartar, né, o doente, né? Bom, no século VII, né, começa-se como aumenta significativo o número de pessoas que
contraíram a doença, a lepra ou hanseníase, né, começa-se a se criar essas hospedarias que eu falei. Entretanto, a partir do século XII e XIII, com o crescimento, né, do comércio, né, desculpe, na Europa, no século XIII, começa a haver uma mudança, né, aquilo que a gente chama de baixa Idade Média, né, caminhando já para o fim da Idade Média, para nós iniciarmos a Idade Moderna, né, há uma alteração substancial, né, o isolamento da população que vai viver nos campos, há uma retomada do revigoramento das cidades, né, e do comércio, né, e isso, obviamente, né, faz crescer o número de pessoas que contraíam a doença lepra, né. Também a gente não pode perder de vista que as cruzadas, né, que é um movimento cristão de combate aos infiéis, ajudou também a espalhar, né, a disseminar também a doença. Bom, entretanto, no século XV, nós vamos ver algo diferente acontecer, né? O que vai acontecer é que o número dos casos, né, de lepra ou hanseníase, eles vão diminuir drasticamente. E aí, a explicação para isso foi o surgimento da peste negra, ou peste bubônica, né, que dizimou 1/3 da população da Europa, né, o fim das cruzadas e as melhorias de condição de vida da população. E aí nós vamos ver que a doença, ela deixa de ser, né, um problema, né, entre aspas, né, e o número de casos, né, eles tende a diminuir drasticamente. Somente no século XIX é que nós vamos ver novamente a doença tomar um vulto maior. E aí a explicação no século XIX para isso o expansionismo que se dá no século XIX, né, com o neocolonialismo, né, e a expansão do comércio, né, no século XIX, sobretudo em função da Revolução Industrial, né, e, obviamente, que nesse expansionismo militar e esse expansionismo do comércio, né, isso faz com que a doença seja levada para outras regiões, né, espalhando-se assim a lepra, né? Bom, no Brasil, a lepra teria chegado com os colonos portugueses, né? Tanto assim que já no século XVIII se fala, por exemplo, em 1713, na criação de abrigos, né, em Recife para leprosos, né? Em 1741 se cria no Rio de Janeiro o Hospital dos Lázaros, né? Como eram chamados, né, os doentes que contraíam a doença lepra, né? Bom, a lepra, ela era, vamos dizer assim, ela está, né, crescendo tanto que em 1827 nós vamos ver, inclusive, que um brasileiro que estudava na Europa, na França, ele vai defender a sua tese médica sobre a doença, né? E em 1846, quase 20 anos depois, 19 anos depois, um médico no Brasil, estudante da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, vai também defender uma tese médica, né, sobre a lepra aqui no Brasil, né? Bom, no entanto, essa doença no Brasil, ela existia, né, como a gente já colocou, mas ela não é ainda, né, uma preocupação das autoridades
governamentais, né? Até porque a lepra está sendo entregue à questão da caridade, né? Então, a filantropia, né? A igreja que deveria cuidar disso, né? No entanto, como o Luiz Arthur colocou, a partir do século XX, sobretudo a partir da década de 20, no primeiro momento, a partir da década de 10, há uma preocupação com a questão das enfermidades que atacavam a população brasileira, né? Tanto que se dizia que o Brasil, né, era um grande hospital, né? E na década de 20, será criado, o Estado passa a se voltar, né, em relação à doença lepra, né, e é criado, então, o serviço de profilaxia da lepra e das doenças venéreas, né. Bom, com isso, né, a doença, então, começa a ser descoberta. O Luiz Arthur falou, né, no Pedro Fontes, que foi um médico baiano, né, formado na Bahia, que veio para o Espírito Santo trabalhar nesse serviço, né, ele dizia isso: a lepra, em se procurando, acha, né, se encontra, né. Bom, nós vamos ter no Brasil duas correntes se degladiando, né. A corrente dos humanitários, né, essa corrente, ela busca tratar os doentes sem retirá-los de sua localidade, né? E nós vamos ter uma outra corrente, que são os isolacionistas, né? Esses acreditavam que os doentes deveriam ser internados, né? Então, que era essa a única forma de se proteger. Tanto que se falava: em proveito dos sãos, perde o Lázaro, né, a liberdade, né? Então, médicos como Heráclides Souza Araújo, o próprio Oswaldo Cruz, o Arthur Neiva, né, o Belisário Pena, né, eles advogavam de que deveria se criar, né, instituições de isolamento desses doentes, né? Então, aquilo que Foucault diz, detectar o leproso, né, para, em seguida, excluí-lo do convívio com os sãos, inserido o doente no lugar correto, né, junto aos demais leprosos, né. Então, vigorou, né, a ideia do isolamento compulsório. É bem verdade que essa ideia de isolamento compulsório é algo que já desde 1897, quando surgiu o primeiro congresso que discutia a questão da lepra, né, no mundo, né, isso já estava apontado como uma solução, né, sobretudo porque na Europa, no século XIX, a Noruega sai na frente, né, eles vão criar, né, locais de isolamento para esses leprosos, né, e o número de casos lá vai diminuir drasticamente. E eles achavam, então, que o isolamento, né, que seria o responsável pela diminuição dos casos da lepra, né? Até porque havia uma ideia de que a lepra era hereditária, né, e que, portanto, isolando essas pessoas do convívio com sãos, né, faria, então, com que o número de doentes diminuísse drasticamente, né? Bom, nós vamos ver, então, que no Brasil, essa corrente dos isolacionistas, vamos dizer assim, ela acaba sendo a vitoriosa, né? E o governo Vargas vai implementar uma política de segregação dos doentes de lepra, ou hanseníase, né? Criando essas instituições totais, que são esses leprosários, e para lá deslocando esses doentes. É o que foi, o que aconteceu, né, aqui no Espírito Santo, né? Bom, havia uma preocupação
não só em deslocar esses doentes para lá, mas havia também uma preocupação em se buscar, né, esses doentes onde eles estivessem, né? Tanto que as pessoas eram obrigadas a notificar, né, os doentes, né, mesmo familiares, tinham a obrigação de notificar os doentes para que essas pessoas pudessem ser internadas, né? Bom, ao se descobrir, né, a doença, o indivíduo ele passava a ser muito estigmatizado. E a gente encontrou muito isso quando a gente foi entrevistar ex-internos, né, da colônia de Itaenga, né? Então, os parentes, eles não aceitavam, né? Um depoimento de um ex-interno, ele dizia: os parentes não aceitavam nem comer, porque a gente oferecia um cafezinho, eles não aceitavam, porque eles tinham medo, né, de contrair a doença, né? E é interessante que o estigma em relação ao doente, às vezes, ocorria entre os próprios doentes, né? Eu encontrei uma senhora que nos disse o seguinte: quando ela foi para lá, ela não queria ficar lá, né? Ela falando com a mãe: eu não quero ficar aqui, aqui só tem bicho, né? A que ela se referia? Ela se referia a outros internos que estavam num estágio da doença muito mais avançado e que já apresentavam sequelas em relação à orelha, em relação à face, em relação à mão, que atrofiava, né? Enfim. Então, para ela, aqueles doentes eram bicho, não eram doentes. Então, não seria o lugar dela, né? Encontramos outras pessoas que diziam: olha, eu fui internada, mas eu era limpinha, né? Ou seja, ela não tinha ainda as marcas que a doença provocava, uma vez que até a década de 40 a doença não tinha cura, né? Só a partir da sulfona é que a doença tem a perspectiva da cura, né? Um outro me disse o seguinte: os parentes se afastaram de mim. Meu tio falou: não, você tem que sair daqui, não pode ficar aqui no meio de nós. Não pode ficar aqui no meio de nós, não, entendeu? Porque diz que essa doença é muito perigosa. Então, isso é um caso de um senhor que me disse que ele, ao contrair a doença, os parentes deles que moravam todos próximos um dos outros, num terreno único, né, eles não aceitavam a presença dele. E o pai dele teve que tirá-lo de lá, né? Bom, uma outra me disse assim: a doença me marcou muito, principalmente quando a minha irmã, que é abaixo de mim, teve a hanseníase. Nós éramos muito apegadas. Então, quando as pessoas falavam: não fica na beira dela, não, que ela é leprosa, né? Então, ela disse que ela sentia isso, né? O estigma está muito, muito presente. Uma outra me disse, pontuou como, né, a doença, ela trazia uma série de consequências na vida das pessoas, inclusive consequências econômicas, né? Por exemplo, aqueles que produziam, né, que vendiam aves, que vendiam porcos, né? Ao serem descobertos como leprosos, os fregueses acabavam imediatamente, né? Uma me disse assim: o último emprego que eu tive foi ali em Jardim América. A patroa botou o filho dela para me vigiar, para ver qual ônibus eu ia tomar. Peguei o de Flechal para vir embora. No outro dia, estava lá minhas coisinhas, lá no cantinho no chão. E ela falou assim: vou queimar, porque você não pode ficar aqui. Aí eu falei: mas por que não pode? Aí ela me disse: porque vocês são leprosos. Aí eu fui e cheguei em casa e falei com minha mãe. Aí ela falou: minha filha, você precisa ganhar um dinheiro. Como? Ela respondeu para a mãe: se até a minha roupa ela queimou, né? Então, a doença não era estigmatizada só quem a tinha, né? Ela não tinha doença, na verdade, os pais delas é que tinham.
né? Mas, no entanto, ela era encaixada também como se leprosa, né, ela fosse, né? Bom, ao ser capturado, né, ao ser sequestrado, vamos dizer assim, porque as pessoas efetivamente eram sequestrados, né, e elas não tinham como dizer não, não quero ir, né, então a viatura chegava, né, e a pessoa tinha que ir na hora, não podia dizer, vou depois, vou amanhã, não, era na hora que a pessoa tinha que ir, né. Uma senhora me disse assim, eu tinha vontade de ir embora, né, depois que ela foi internada, né, de fugir, mas não acreditava mas não aceitava fugir. Eu mesmo pensava, de que adianta eu fugir? Eu estou doente. Chegando lá, vou ficar pior, vou ficar mais ainda abandonada, né? Então, é o medo que as pessoas tinham, né? Uma vez contraída a doença, né, não havia outra perspectiva para essas pessoas, né? Nós encontramos um senhor que me falou, eu fui internado, eu tive a doença, mas eu me curei, né? E, passado algum tempo, eu fui trabalhar, passei num concurso, fui trabalhar no manicômio, no Adalto Botelho. Aos meus colegas de profissão descobrirem que eu era um ex-interno, eles começaram a se afastar de mim, a não quererem chegar perto de mim, né? Tanto assim que ele pediu para ser removido para ir para o leprosário de Itaenga. Então, isso mostra bem que o estigma, ele não é só seu, né? Ele é seu e é de todos os que vivem ao seu entorno, né? E que o estigma, ele não acaba, né, no momento em que a doença ela é debelada, né? Você carrega esse estigma até o fim, né, dos seus dias, né? Ou seja, contraída a doença, né, não lhe restava outra possibilidade, né? E eu encontrei uma correspondência, agora para finalizar, porque meu tempo está acabando, e depois a gente terá a oportunidade de falar nas perguntas que poderão advir. Eu encontrei um documento onde o judiciário solicitava ao leprosário que remetesse um interno, né, que havia cometido um assassinato, né, e que ele teria que ir a julgamento, né? Bom, então, a resposta do diretor, né, do leprosário é isso. Não pode a justiça do homem, né, condenar aquele que já foi condenado pela justiça divina. Então, a gente vê claramente de que a associação da doença, né, com a ira divina, né, com o pecado, né, com a luxúria, né, ela continuou muito presente, né, na nossa sociedade, e eu diria que até mesmo nos dias de hoje, né. Muitas pessoas, quando eu resolvi trabalhar lá, fazer minha pesquisa no leprosário, muitas pessoas falam, você ficou louco, né? Você está doido, né? O que você está fazendo lá, né? Então, isso demonstra bem que o estigma que acaba, né, sendo atribuído a essas pessoas que contraíram a doença, ele é muito grande. Obrigado aí por me ouvirem aí esse tempo que eu falei. Bom, obrigada a você, professor Sebastião, pela colocação, né, que traz um panorama aí da questão da lepra, né, da história da lepra, o termo, né, as conotações do termo, carregadas de estigma desde a antiguidade, né,
você traz esse panorama para que a gente possa ter uma compreensão, né, dos diferentes significados da doença ao longo dos séculos, né? E você, no final, brinda aí, né, na sua fala, nos brinda com um trechinho de depoimentos que você colheu, né, através da pesquisa, né, inventário da documentação do Pedro Fontes, né? Você teve lá por mais de um ano, eu tive a oportunidade, o prazer de acompanhar uma fase dessa pesquisa, recolhendo esses depoimentos desses pacientes, né? Então, trazer um pouco da fala desses internos para a gente traz um pouco de realidade, né? Traz um pouco o sensível para a questão, né? Então, assim, a gente hoje teve as duas apresentações que nos trouxe a questão da lepra ao longo dos tempos, os diferentes significados da doença, né? E uma aproximação de um caso específico, que foi o que o professor Luiz Arthur trouxe, da colônia de Itaenga, né? Mostrando como é que foi a fundação da colônia, né? A questão institucional em torno da fundação da colônia, e agora a gente fecha, né, vendo o caso, os depoimentos de pessoas que estão lá na colônia atualmente, né? Para quem não sabe, né, o hospital ainda abriga essas pessoas que, depois que foram levadas para lá mais de 50 anos, né, permanecem lá porque não tem outra opção, né? Não perderam o contato com a família, outras constituíram família dentro daquele espaço. Então, alguns desses internos ainda com idade avançada, né, mas estão vivendo no espaço e trazendo para a gente as suas memórias, né, os seus relatos. A gente trouxe um pouco da história desse internamento compulsório, né, e agora a gente vai, né, deixar aberto o espaço para quem quiser fazer perguntas, né, fazer comentários, e para que os professores possam, né, fazer suas colocações. Então, se alguém tiver, né, alguma pergunta, o espaço está aqui disponível. Enquanto isso, eu queria colocar uma questão, né, enquanto as perguntas vão chegando, aproveitando até um gancho de um comentário que o Felipe Maurieri colocou, né? Ele colocou para a gente: o estigma decorrente da lepra continua tão forte hoje quanto na antiguidade, né? E ele pergunta: o professor Sebastião sabe de algum caso em que uma pessoa ex-leprosa tenha adoecido ou morrido por causa do estigma? No comentário anterior, né, o Felipe disse que o estigma é uma doença que ainda não tem cura, né? A lepra já se descobriu a doença, a cura para a doença, mas o estigma não. Então, a partir desse gancho... Então, olha só, uma das coisas que me intrigava muito era saber, né, de suicídios, né, por aqueles que ali estavam internados, né. Bom, nós, nesse trabalho desenvolvido, e aí, de pronto, falar que a Simone participou ativamente desse trabalho juntamente conosco, nos contribuiu muito, né, nós encontramos o relato de um caso de suicídio de uma pessoa, né, que tinha contraído a lepra, né, e quando a doença começou a apresentar sinais, né, que provocavam deformidades, né, então ele optou, segundo o que nos foi relatado, ele optou por dar fim à sua vida, né. Lendo outros trabalhos, eu vi que também em outras instituições isso acabava acontecendo também, né? Bom, mas apesar de a gente pensar que é verdade que o leprosário era um local de dor, de sofrimento, né, de perdas, né? As pessoas nos falavam: olha, a gente perdeu tudo, né? Perdeu a casa, perdeu o espaço físico onde morava, os vizinhos, amigos, né? Enfim,
a vida mudava de ponta cabeça, né? Mas o que é muito interessante, e talvez isso explique, né, que os casos, né, de suicídio não tenham sido grandes nos leprosários, né, é que no leprosário essas pessoas tinham uma possibilidade de uma reinvenção, né, e de ressignificar as suas vidas, né? Então, é interessante que elas descobrem que elas estão entre iguais, né, e que ali, naquela localidade, eles têm uma identidade, né? E isso, obviamente, que ajuda a superar um problema. Até porque eles sabem que, se saírem dali, eles não terão espaço fora daquele local. Eles aprendem isso muito rapidamente, né? Então, o leprosário, é bem verdade que era um lugar de dor, sofrimento, né? Mas também havia espaços de alegria também, né? A gente encontrou muitas referências às brincadeiras, às amizades, né? As danças, as festas, né? As festas juninas, o Natal, né? O Carnaval, né? Os bailes à noite, até tarde da noite, né? Isso também nos foi dito, né? No leprosário, eles também acabavam aprendendo ofício, né? A grande maioria dos funcionários eram pessoas que eram internas, né? Aquelas pessoas que tinham menos ou não tinham sequelas, que ajudava a cuidar dos outros doentes, né? E ali elas, então, aprendiam uma profissão, elas podiam amealhar um pouco de recursos, né? Então, isso também dá uma conotação diferente às suas vidas. Não, a gente encontrou gente, inclusive, que disse a melhor coisa foi eu ter vindo para cá, né? Porque se eu ficasse lá, as pessoas estariam me rejeitando. Se eu ficasse lá, eu não tinha tratamento médico, né? Se eu ficasse lá, eu tinha uma jornada de trabalho muito mais exaustiva, né? Então, para alguns, a vida, ao ir para o leprosário, né, a ir para um isolamento compulsório, uma vez que você entrou ali, você não sai, a não ser que você se curasse, né, e recebesse alta. Mas sair significava o quê? Significava ser estigmatizado lá. Então, portanto, era muito comum acontecer, a pessoa até sair, mas pedir para voltar, né? Elas só se identificam agora, né, nesse local, né? É incrível, né? Dor, é sofrimento, mas é também o contrário disso tudo também, né? É também reelaboração, né? Exatamente. Eu tenho algumas perguntas aqui já encaminhadas, mas como eu também queria fazer uma alternância entre vocês, eu vou fazer uma pergunta para o professor Luiz Arthur, uma pergunta pontual. A questão desse leprosário, desse lazareto na Ilha do Boi, né? Você comenta que houve uma tentativa ou, de fato, se construiu um lazareto nessa região? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Houve interesse, sim, de construir o lazareto na Ilha do Boi, mas, na época, a questão foi da negociação do valor, porque a proprietária da ilha pediu um valor muito alto e aí acabou impedindo que isso ocorresse. Uhum. O Pedro Fontes conseguiu, mais tarde, na Ilha do Carro, que foi exatamente um leprosário temporário, digamos assim, né? Ele, na verdade, abrigou um número pequeno, e depois, na inauguração de Itaenga, esses que habitavam na Ilha do Carro foram transferidos para lá. Mas a questão da Ilha do Boi realmente foi uma questão financeira. O preço cobrado, digamos assim, pela proprietária da ilha foi muito alto e o que impediu fazer isso. Então, ele não foi efetivado. Não, na Ilha do Boi, não. Foi esse da Ilha do Cal, que foi um espaço muito curto de tempo, enquanto Itaenga estava sendo construída. Ok. Tem uma pergunta aqui do Miquel, que vocês
ele quiser responder, ele quer saber sobre a questão da lepra, um pouco sobre a periculosidade, o nível de contágio, forma de lidar, o que fazer ou não fazer. Olha, claro, ela é uma doença contagiosa, né? E a proximidade pode ajudar a você contrair, né, a doença. No entanto, as pessoas que a gente encontrou, por exemplo, que trabalharam no leprosário, não vimos nenhum caso de pessoas que tivesse contraído a doença. A gente não encontrou, né? Então, essa periculosidade me parece que não era efetiva mesmo, né? Ou seja, você acho que tem que ter uma predisposição genética para poder você desenvolver, né? Até porque você pode até ter, né? E nunca desenvolver a doença, né? Isso é possível também. Eu acho também que é importante falar, esclarecer um pouco mais, né, que na página do Ministério da Saúde também tem as informações sobre a hanseníase, né, eles trazem os dados atuais sobre a doença, né, os cuidados, o diagnóstico, porque essa doença, ela não é uma doença do passado, né, não existe doença do passado, doença que acabou, que passou. Então, as doenças estão aí, a gente tem que estar buscando conhecimentos e justamente para discriminar um pouco o estigma. E aí eu do Felipe Maurielli, né, ele tenta comparar se o estigma em torno da lepra é maior ou mais forte ou menos forte do que em relação à AIDS. Simone, antes de responder aí ao Felipe, a gente vai, tanto que hoje, né, o Ministério da Saúde, né, o tratamento do indivíduo que contrai a hanseníase, né, ele trata no posto de saúde, ele não precisa ser mais, não existe internação, né, nem compulsória, muito menos, né, então, isso demonstra bem que é uma doença como é a tuberculose, né, que você pode curar perfeitamente fazendo o tratamento na sua própria casa, né. Bom, a AIDS também tem uma conotação tal qual a hanseníase, né, porque ela também é uma doença associada ao pecado, né. Dizer qual que é mais e qual que é menos, né, a AIDS ela tem um problema mais grave, né, num país onde a virilidade masculina, ela, vamos dizer assim, ela tem que ser exercida, né? Então, o homem tem que ser viril. E há uma associação de que, tanto que a brincadeira de mau gosto que se fazia na época, meu medo de pegar AIDS é que meus amigos acham que eu sou gay, né? Era essa a coisa. E a gente sabe que não necessariamente, né, somente gays é que contraíam a AIDS, né? Héteros também contraíam a AIDS, né? Agora, é difícil de você mensurar, né, qual que há um estigma maior, né? Então, acho que são estigmas diferentes, né? Mas a AIDS também é uma doença que provoca um estigma muito grande também, né, nas pessoas. A gente tem um comentário aqui também do Anderson Henrique, que ele traz um depoimento, né, de que ele teve familiares, né, avó e irmãos foram internados no educandário Alzira Blay, apartados do convívio com a mãe, e ele está, né, tentando recuperar um pouco essa memória familiar e essas histórias dessas pessoas, né. Ele fala também que essas pessoas, elas tinham propriedades, né, na região de Alegre, né, e que por conta do internamento, eles acabaram, ele não deixa muito claro aqui, mas provavelmente eles perderam essas terras, né, e não tiveram mais contato com essas propriedades.
Isso era muito comum, né? Provavelmente, né, essa família sofreu estigma, né? Foi uma família que ficou também fragmentada por conta dessa internação. E isso era muito comum, né? Ou seja, as pessoas elas eram sequestradas, como eu chamo, né? Ou seja, elas eram retiradas do seu local, né? E deixavam lá, né? Ou entregava na mão de alguém, né? Para que um dia se voltasse. Mas a gente sabe que ao ser internado está significando que você não volta, né? Raro o caso de você voltar, né? A internação compulsória te separava, né, completamente do mundo anterior, né? Então, a chance de você voltar para o mundo anterior era muito pequena, né? Por duas razões, né? Por causa da doença e porque aqueles que se curavam, porque ao voltar seriam também estigmatizados. Então, isso foi muito comum das pessoas deixarem tudo para trás e perderem aquilo que existia. Agora, o que ele está falando do educandário, que é o local aonde todos os indivíduos que eram internados no leprosário, muitos deles acabavam casando pela primeira vez, outros pela segunda vez, né? E ao nascer esses filhos eram retirados automaticamente das mães, né, e dos pais, né, e eram levados, então, para esse local, né. Aqui, no caso de Itaenga, ele ficava quase que ao lado do leprosário, né. Em alguns locais, como, por exemplo, no Ceará, ficavam quilômetros de distância. Aqui não, era um pulinho, logo ali você andando a pé chegava, né. Então, no caso, é a avó dele que foi internada, né? Os pais deles, não. Os pais, a mãe ou o pai, não sei, foram para o educandário. É isso que eu entendi, é isso? Foi a avó e os irmãos da avó, né? Tá. A avó não entendi. Os irmãos Minha avó e seus irmãos foram internados no educandário Alzira Bleio. Então, provavelmente, a avó, né, e os irmãos eram as crianças. Então, a bisavó dele, ou bisavô, que foi... Talvez. Que tinha lepra, na verdade, né? Que foi internado no leprosário. Bom, e a gente, na verdade, sobre a nossa pesquisa não é sobre o educandário, embora a gente tenha até, né, Simone, visto alguma coisa, eu acho que Simone chegou a levantar isso, não chegou, Simone? Eu cheguei a fazer o levantamento do livro de entrada, né, das crianças que estavam no educandário. Pois a gente tem também o registro dos batismos das crianças que nasceram no leprosário, né? E que que o padre Matias fez. A gente precisava saber exatamente o ano em que essas crianças nasceram para a gente ver, né? Porque elas poderiam, assim, quando o indivíduo que tinha lepra foi internado, esses filhos já eram nascidos, né? E era comum se pegar essas crianças e colocar lá, porque alguém precisava tomar conta dessas crianças, né? Outras eram retiradas das mães quando elas nasciam mesmo, né? Então eram levadas para lá. A gente precisa ver isso com calma. Eu até já respondi certa feita a esse rapaz, né? E assim que a gente tiver um tempo, a gente vai ajudá-lo, né, Simone? A gente vai buscar ajudá-lo. Eu acho que esse projeto que foi iniciado pelo professor Sebastião, que está tendo continuidade, né, apesar das dificuldades, né, de pesquisa que a gente enfrentou e enfrenta, sobretudo agora, né, mas a organização desse material e disponibilizar isso depois, né, eu acho que vai possibilitar com que situações como essa do professor Anderson, né, possam ter acesso à documentação, possam recuperar esses registros, né? Então, assim, esse é o objetivo
do projeto, né, professor? Que é facilitar esse contato aí, né? E eu acho que isso remete a uma questão que é muito complicada para nós, historiadores, né, que é a questão das fontes, né? O quanto a gente está sempre lidando como caçadores de fontes, caçadores de documentos, né? Às vezes isso limita, né, como o professor Luiz Arthur falou, né? Na época da pesquisa ele não conseguiu ter acesso aos documentos, mas o quanto nós somos teimosos e insistentes também, né? Então, assim, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que leva tempo, mas é um trabalho que vai possibilitando novos estudos, né? Para além das questões que vai atender as demandas das pessoas, né? Por recuperar a sua história, a sua trajetória. Então, até mesmo o trabalho do Luiz Arthur, ele foi responsável, em parte, por essa questão, porque era algo que me intrigava muito, né? E nós, pesquisadores, sempre tem uma alma caridosa que nos ajuda, né? E aí, até uma ex-orientanda que fez um trabalho sobre a tuberculose no Espírito Santo, a Zilma Rios, né? A Zilma me falou, eu conheço uma ex-funcionária de lá, trabalhou durante 35 anos, vou conversar com ela. E aí, conversando, ela falou, não, a documentação está toda lá, né? E aí nós fomos com ela até lá, né? E realmente a documentação estava toda lá, né? Com isso, eu não estou dizendo que quando o Luiz Arthur foi, né, as pessoas tiveram má vontade, né? Muito pelo contrário, né? O zelo que eles tiveram com aquela documentação, que, de certa forma, foi o zelo que permitiu que a gente encontrasse uma documentação super valiosa. Então, eu acho que a equipe de lá acabou sendo, né, felizmente, muito cuidadosa em guardar esse material. Pena que o Luiz Arthur não teve, né, a possibilidade de encontrar essa documentação. Mas, como a Marlis, que vem para bem, né, o fato dele encontrar dificuldade nos levou a buscar e encontrar essa documentação. E aí a gente acabou tornando verdade aquilo que o Pedro Fontes falou, né? A lepra, em se procurando, acha, né? E nós achamos a documentação toda lá. Eu acho que o bom do trabalho científico é esse, né? Que a gente nunca faz ele de forma completa, né? A gente está sempre dando o peteleco inicial para que o outro venha, né? Eu até vi uma pergunta sobre a questão da dissertação, ela está disponível no site da UFES, assim como está disponível também no arquivo público, também dá para chegar lá. E ali é um passo inicial mesmo, né? Eu me baseei muito no que o Heráclito colocou, a fonte dele é excelente, ele é muito detalhista em cada passo. Depois até eu consegui uma outra fonte que eu não tinha na internet, mas eu consegui através de uma amiga, que é aquela da Fiocruz. Ela facilitou me pegou um livreto exatamente da visita, de quando o Heráclito volta ao leprosário anos depois. E ele faz exatamente um relato detalhado de como a coisa tinha avançado, né? Então, é uma coisa que a gente vai completando mesmo, né? E esse tema é inesgotável, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, e essa questão até eu gostaria de sugerir, a professora Patrícia Duarte Depes, que foi avaliadora da minha dissertação, o Sebastião a convidou na época, que ela da medicina, ela é hansenóloga e ela é dermatologista e se especializou em hanseníase. Ela, junto com os alunos, no início desse ano, em função da pandemia e da falta de possibilidade das aulas presenciais com os alunos, ela iniciou um projeto, que está no Proex também, e que gerou o InfoHansen. Então, é um site, podem bater lá no Google, Info, espaço Hansen, que vai apontar exatamente para esse local, que é um local de informações, de discussões, de textos. A iniciativa dela foi excelente, porque com relação a essa questão do estigma, o estigma existe realmente até hoje, né? O Felipe falou muito bem, é uma doença que ainda não se encontra cura,
e acredito que talvez até mesmo a falta de informação por parte dos médicos, na formação do médico, às vezes, seja causadora disso. E a professora Patrícia está fazendo um trabalho belíssimo com os alunos que estão envolvidos com isso, exatamente nesse conhecimento do que é a doença, como tratá-la, como identificá-la. Até isso há uma dificuldade grande, porque a gente, às vezes, não percebe, né? Ela começa com determinados pontos, né? Com uma falta de sensibilidade na pele, que é uma pequena mancha, e que, por vezes, você não percebe. Então, é uma coisa que ela está instrumentalizando essa equipe, esses alunos novos que estão sendo formados, é um trabalho muito legal. Frequentem lá o Infância, que tem muita informação bacana lá. O nosso projeto também, a gente já está trabalhando, já temos o site, a gente vai disponibilizar toda essa documentação. O que é essa documentação, quando eu digo toda? São todas as entrevistas que nós fizemos com 27 pessoas, né, que ou viveram no leprosário como paciente, ou que foram filhos, né, de ex-internos, né, todos os prontuários que nós conseguimos levantar, nós não temos todos os prontuários de todas as pessoas que lá foram internadas, a gente encontrou 370 prontuários, o leprosário teve um número muito maior do que isso, né? Só na inauguração eram 300 e poucas pessoas, né? E a gente encontrou também as correspondências expedidas e recebidas de alguns anos, não de todos, também, dicas de passagem. A gente encontrou também alguns relatórios de administração, falando como é que lá funcionava, o que se produzia, né? Porque lá era uma colônia e lá produzia hortifruti granjeiros, né? Criação de animais, boi, porco, né? Aves, etc., né? Enfim, esses relatórios nos dão também a gente também não encontrou de todos os anos, a gente encontrou só de 10 anos, né? Enfim, a gente acabou encontrando, a gente vai disponibilizar toda essa documentação, o livro de prisão do leprosário, né? Porque lá tinha uma prisão também, né? Enfim, o livro de batismo, né, das crianças nascidas, etc. Bom, a gente poderia, né? Tem assunto para muito tempo ainda, né? Conforme o professor Luiz Arthur falou, é um tema inesgotável. Mas, assim, eu acho que para o nosso evento hoje, né, eu acho que contemplou, né, o professor Sebastião deseja colocar mais alguma coisa? Não, só dizer da satisfação de estar novamente aqui com você e com o Luiz Arthur, né, que são duas pessoas muito queridas por mim, né? Então, é isso. E tá com todos que estão nos ouvindo aqui, né? Aqueles que rotineiramente nos acompanham em nossas lives, né? Outros que estão chegando agora, enfim, é só isso. Professor Luiz Arthur, tem mais alguma questão que queira colocar? Eu agradeço realmente a oportunidade. Quando o Sebastião entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz, né, para a gente poder conversar sobre esse assunto, né, que é um tema que realmente, como eu falei, a gente nunca para de pesquisar e de ler sobre ele. Me coloco à disposição no que eu puder ajudar, né, alguém que deseje, para fazer contato comigo. Não sei se uma forma de passar e-mail, não sei como seria, mas de repente através do Sebastião pode chegar através de mim. Então, fiquem à vontade e que a gente possa contribuir nessa sucessão de conhecimentos que vão se juntando passo a passo aí para a gente alcançar, né, um conhecimento mais amplo. Eu agradeço muitíssimo pela oportunidade. Eu também agradeço a oportunidade já conheci o trabalho do Luiz Arthur, mas não tinha encontrado com ele ainda, né? Mas a oportunidade de estar aqui compartilhando, né, colaborando para esse projeto. Quero agradecer a participação, né, das pessoas que estão nos bastidores aí nos ajudando, né, para que a live aconteça, a Sabrina, a Cíntia, a Jória. Mais uma vez, né, agradecer a UFES, né, o Programa de Pós-Graduação em História, a Pró-Reitoria de Extensão também, né, o professor Leandro Quintão também, que faz parte aí desse projeto juntamente com o professor Sebastião, né,
E aproveitar para divulgar, né, a live da semana que vem, né, que vai ser no mesmo horário, né, vai ser moderada pelo professor Leandro Quintão, e o título, né, da live dessa semana que vem, só um instante que eu já acho. Conflito agrário na região do Contestado entre Espírito Santo e Minas Gerais. Ela vai contar com a participação do professor Adilson de Mata e do Wallace Pontes. E vai acontecer, né, na terça, às 17 horas. Agradecer aos convidados, as pessoas que estiveram participando, né, como o professor Sebastião falou, né, os que estão sempre e os que estão pela primeira vez, né, e esse projeto ainda tem algumas edições aí até o final do ano, né. Obrigada a todos e até a próxima semana.